No princípio, um turbilhão de poeira e gás rodopiava no espaço infinito. A colisão de partículas deu origem a um globo incandescente, crescendo a cada impacto de asteroides e cometas. A jovem Terra era um inferno de fogo e lava, onde explosões moldavam sua superfície. Vulcões expeliam rios de magma incessantemente, criando mares de rocha derretida. O calor era intenso e a radiação cósmica bombardeava o planeta sem uma atmosfera para protegê-lo. Meteoro após meteoro, o planeta crescia, tornando-se uma esfera abrasadora. Sem oceanos, sem ar respirável, apenas um caos fervente. Com o tempo, a gravidade foi moldando a jovem Terra, preparando o caminho para a formação de sua crosta. Assim, há 4,6 bilhões de anos, nascia o nosso mundo, ainda hostil, mas pronto para dar início à maior história já contada, a história da vida. Cerca de 4,4 bilhões de anos atrás, a Terra sofreu um impacto gigantesco com um corpo celeste do tamanho de Marte. Esse choque colossal foi responsável por lançar uma enorme quantidade de material para o espaço que se uniu e formou a Lua. O impacto, além de alterar a órbita da Terra, causou uma enorme fusão, aquecendo o planeta e moldando a sua crosta externa. A Lua, recém-formada, começou a orbitar a Terra, influenciando diretamente a estabilidade do nosso clima e criando as condições para a vida em um futuro distante. Esse evento foi fundamental para a formação dos oceanos e a criação de um ciclo de marés, processos essenciais para a evolução da vida. Após a formação da Lua e o impacto gigante, a Terra começou a esfriar lentamente. Isso permitiu a condensação do vapor d'água, resultando na formação dos primeiros oceanos. A atmosfera primitiva, composta principalmente por dióxido de carbono, metano e vapor d'água, era densa e sem oxigênio. Com a formação dos oceanos, começaram a se formar os primeiros mares e oceanos rasos, que cobririam grande parte da superfície do planeta. Esse ambiente aquático seria essencial para o surgimento da vida. A Terra, embora ainda inóspita para a vida como a conhecemos hoje, começava a estabelecer as bases para a evolução futura. A Terra primitiva, no início do Adiano, era um lugar extremamente hostil e infernal. A superfície estava coberta por oceanos borbulhantes de magma e intensas erupções vulcânicas moldavam o relevo em constante transformação. O céu, denso com uma espessa névoa de gases tóxicos, bloqueava completamente a visão da superfície. Impactos de meteoros eram frequentes, abrindo crateras profundas e liberando calor intenso, que mantinha o planeta em estado de fusão. A temperatura era tão alta que muitas rochas permaneciam derretidas. No entanto, nesse ambiente caótico, os primeiros elementos necessários para a origem da vida começavam a surgir, iniciando um longo processo evolutivo que levaria bilhões de anos para se desenvolver plenamente. À medida que o planeta foi esfriando ao longo de milhões de anos, a temperatura da sua superfície começou a diminuir, permitindo que a água presente na atmosfera condensasse e formasse as primeiras chuvas. Inicialmente, a chuva era ácida, devido aos gases vulcânicos e outros compostos que estavam presentes na atmosfera primitiva da Terra, como dióxido de carbono e enxofre. Essa chuva ácida contribuía para resfriar ainda mais a superfície, acelerando o processo de resfriamento global. Com o tempo, o planeta foi esfriando de forma gradual, o que possibilitou a formação dos primeiros oceanos, que começaram a se estabilizar. Simultaneamente, a crosta terrestre começou a se solidificar, o que levou à formação dos primeiros continentes. Com o resfriamento gradual da Terra, as condições dos oceanos começaram a se tornar cada vez mais favoráveis à vida.
Aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás, surgiram as primeiras formas de vida no planeta. Eram organismos microscópicos, como bactérias e arqueias, que se adaptaram ao ambiente aquático e aprenderam a sobreviver em condições extremamente primitivas. Essas primeiras formas de vida eram simples em sua estrutura, mas absolutamente essenciais para a evolução futura dos seres vivos. Elas conseguiram prosperar em um mundo sem oxigênio livre, utilizando outras fontes de energia, como compostos químicos presentes nos ambientes subaquáticos. Com o tempo, os organismos primitivos, como as cianobactérias, começaram a realizar a fotossíntese. Esse processo gerava oxigênio como subproduto que se acumulava lentamente na atmosfera. Inicialmente, o oxigênio liberado se dissolvia nos oceanos, mas com o passar dos milhões de anos, a concentração de oxigênio na água começou a saturar. Eventualmente, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, levando a uma grande mudança no ambiente terrestre. Este evento, conhecido como o Grande Evento de Oxigenação, foi crucial para a evolução da vida, pois criou as condições necessárias para organismos mais complexos e, eventualmente, para o surgimento de animais. Durante o período do Proterozoico, a Terra passou por uma série de glaciações extremas, nas quais grandes porções do planeta foram completamente cobertas por gelo. Esse evento geológico é conhecido como o fenômeno da Terra Bola de Neve, um período em que as temperaturas globais sofreram uma drástica redução, causando o congelamento de vastas áreas da superfície. O manto de gelo que cobria o planeta se estendia até regiões tropicais, criando um cenário completamente gelado. Apesar desse ambiente extremamente hostil, a vida nas profundezas dos oceanos continuava a evoluir, adaptando-se a condições de frio intenso e falta de luz solar. Após os eventos glaciais, a vida na Terra começou a se diversificar de maneira significativa, marcando uma nova fase na evolução biológica. As primeiras células eucarióticas surgiram, seres com núcleos definidos e organelas especializadas, um avanço importante que permitiu o desenvolvimento de organismos mais complexos. Com o tempo, essas células eucarióticas começaram a se organizar em colônias, formando os primeiros organismos multicelulares. Esse avanço foi crucial, pois possibilitou o surgimento de formas de vida mais sofisticadas, abrindo caminho para a evolução de organismos que seriam os ancestrais dos animais e plantas que conhecemos hoje. A transição de vida unicelular para multicelular gerou novas possibilidades, permitindo a criação de uma enorme diversidade de novas espécies que, com o tempo, se espalharam pelos diversos ecossistemas do planeta. Com a formação das primeiras células multicelulares, a Terra assistiu ao surgimento dos primeiros seres vivos complexos. Esses organismos, como as algas e os primeiros invertebrados, possuíam uma estrutura corporal mais avançada e eram capazes de realizar funções biológicas de maneira mais eficiente, como a respiração e a reprodução. Esse momento representou o início de uma nova era na história da vida na Terra, marcada pela aparição de organismos com diferentes formas e estruturas. A diversidade inicial desses seres foi um precursor fundamental das formas de vida ainda mais complexas que surgiriam nos períodos subsequentes, como os primeiros peixes e plantas terrestres que desempenhariam papéis cruciais na evolução dos ecossistemas e na adaptação da vida a novos ambientes. Há aproximadamente 540 milhões de anos, a Terra testemunhou um evento revolucionário na história da vida, a explosão cambriana. Durante este período,
Uma vasta diversidade de formas de vida surgiu nos oceanos em um curto espaço de tempo geológico. Organismos com esqueletos duros, como trilobitas e outros invertebrados marinhos, dominaram os ambientes marinhos, marcando uma grande transformação nos ecossistemas. Esse florescimento de vida foi um evento crucial, pois estabeleceu a base para as futuras linhagens de animais, dando início a um período de evolução acelerada e intensa. A explosão cambriana não apenas diversificou os organismos marinhos, mas também foi o ponto de partida para o desenvolvimento de formas de vida cada vez mais complexas. Com a explosão cambriana, surgiram os primeiros animais com esqueletos, um marco fundamental para a evolução da vida na Terra. Antes dessa era, os organismos eram predominantemente moles, sem a capacidade de preservar seus corpos após a morte, o que dificultava a fossilização e a preservação das espécies. Com a introdução dos esqueletos, os animais ganharam proteção contra predadores, suporte estrutural para seu corpo e uma vantagem evolutiva significativa. Os esqueletos também permitiram novos meios de defesa e mobilidade, proporcionando uma grande adaptabilidade ao ambiente. Além disso, os esqueletos atuavam como uma forma de armazenamento de nutrientes e minerais essenciais, conferindo uma vantagem competitiva a esses organismos em relação aos seus concorrentes. No período ordoviciano, os mares se tornaram o berço de novas formas de vida, marcando o surgimento de algumas das primeiras espécies de peixes primitivos, um dos marcos mais importantes da evolução. Esses peixes, com suas estruturas corporais simples, começaram a dominar os oceanos, estabelecendo as bases para o futuro desenvolvimento dos vertebrados. A presença de nadadeiras e de uma coluna vertebral conferiu a esses animais uma mobilidade sem precedentes, permitindo-lhes explorar novos ambientes marinhos e expandir seu território. Esse avanço evolutivo abriu caminho para o surgimento de novas linhagens de vertebrados, dando origem, ao longo do tempo, a uma enorme diversidade de formas de vida. Durante o Siluriano, há aproximadamente 440 milhões de anos, um marco crucial na história da Terra ocorreu. As primeiras plantas começaram a colonizar a terra firme. Essas plantas iniciais, como musgos e líquenes, eram pequenas e simples em sua estrutura, mas possuíam uma capacidade extraordinária: realizar a fotossíntese. Essa habilidade representou uma grande inovação, pois permitiu que essas plantas utilizassem a luz solar para produzir seu próprio alimento e, ao mesmo tempo, liberassem oxigênio diretamente na atmosfera. Essa liberação de oxigênio foi transformadora, alterando as condições da Terra e criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. A chegada das primeiras plantas foi uma verdadeira revolução no ecossistema terrestre. No período Devoniano, há aproximadamente 400 milhões de anos, um dos maiores avanços da vida terrestre aconteceu com o surgimento dos primeiros insetos e artrópodes. Esses animais foram pioneiros na colonização de terra firme, estabelecendo uma conexão crucial entre a vida marinha e os ecossistemas terrestres. Com exoesqueletos duros e capacidades adaptativas impressionantes, como a habilidade de voar em alguns casos, os insetos e artrópodes se tornaram os primeiros animais terrestres a se multiplicar em grande escala. Sua presença foi fundamental para a evolução dos ecossistemas,
pois desempenharam um papel essencial na polinização, no controle de outros organismos e na decomposição de matéria orgânica, ajudando a estabelecer a complexidade ecológica do planeta. Com o desenvolvimento dos primeiros insetos e plantas na terra firme, um novo grupo de animais evoluiu: os anfíbios. No período Carbonífero, há aproximadamente 350 milhões de anos, surgiram os primeiros vertebrados capazes de viver tanto na água quanto na terra. Seus corpos, adaptados a esses dois ambientes, marcaram o início de uma nova era na evolução. Os anfíbios desempenharam um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas, alimentando-se de insetos e, ao mesmo tempo, tornando-se presas para novos predadores que começavam a surgir. Esse marco na evolução foi fundamental para o desenvolvimento de outros vertebrados, como répteis, que com o tempo dominariam a Terra. Além disso, a presença dos anfíbios contribuiu para a diversificação das formas de vida nos ambientes terrestres e aquáticos. No período Carbonífero, há aproximadamente 350 milhões de anos, a configuração da Terra começou a se transformar significativamente. O movimento das placas tectônicas causou a fusão dos continentes, formando as primeiras grandes massas de terra que seriam conhecidas como supercontinentes. Esse processo de união das terras em grandes blocos resultou na criação de novos ambientes e condições climáticas, alterando drasticamente a distribuição geográfica da vida no planeta. A formação dos continentes foi crucial para o surgimento de novos ecossistemas e a diversificação da vida, permitindo que novas espécies de plantas e animais se desenvolvessem em diferentes partes do planeta. O período Carbonífero, que ocorreu há cerca de 360 a 300 milhões de anos, foi uma era de grandes florestas e a proliferação de insetos gigantes. A vegetação densa, composta por árvores gigantescas, como licófitas, samambaias e coníferas, cobria vastas áreas, criando um ambiente úmido e rico em nutrientes. Nesse período, o oxigênio na atmosfera estava em níveis muito mais elevados do que os atuais, o que favoreceu o crescimento e o desenvolvimento de formas de vida em grande escala. Esse ambiente favoreceu o crescimento de insetos gigantes, como libélulas com envergadura de até 70 centímetros, e outros artrópodes que se tornaram parte essencial do ecossistema. Essas florestas exuberantes e insetos gigantes criaram um ecossistema único e extraordinário. Durante o período Carbonífero, há aproximadamente 320 milhões de anos, os répteis surgiram como os primeiros vertebrados a possuírem uma pele resistente e ovos protegidos por casca, marcando uma revolução na evolução da vida terrestre. Ao contrário dos anfíbios, que dependiam da água para a reprodução, os répteis eram capazes de se reproduzir em terra firme, o que lhes proporcionava uma enorme vantagem adaptativa. Essa capacidade de reprodução independente da água possibilitou sua rápida diversificação e eles logo se espalharam por diferentes ambientes, conquistando novos nichos ecológicos. A evolução dos répteis também resultou em novas adaptações que permitiram a colonização de terras secas, o que estabeleceu a base para o futuro domínio dos vertebrados no planeta. A extinção em massa do Permiano, há cerca de 252 milhões de anos, foi a maior catástrofe biológica da história da Terra. Estima-se que até 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram extintas durante esse evento catastrófico. A principal causa foi uma combinação de fatores extremos, como erupções vulcânicas massivas, que liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera,
provocando mudanças climáticas abruptas, como o aquecimento global e a diminuição dos níveis de oxigênio nos oceanos. Essas condições devastadoras resultaram em uma drástica perda de biodiversidade, afetando todos os ecossistemas da Terra. A extinção do Permiano, porém, também abriu espaço para a ascensão de novos grupos de animais, como os dinossauros, que dominariam o planeta nos períodos seguintes. Após a devastadora extinção do Permiano, a vida na Terra começou a se recuperar de forma gradual, embora lenta. Os ecossistemas estavam profundamente alterados, e muitas das espécies que dominaram o planeta antes da extinção desapareceram, criando um vazio ecológico. No entanto, uma nova diversidade de vida começou a se desenvolver. As florestas se regeneraram lentamente, criando as condições ideais para o surgimento de novas espécies vegetais e animais. Novos grupos de animais, como os primeiros mamíferos e os répteis, começaram a se adaptar às mudanças no ambiente, aproveitando os nichos ecológicos deixados pelas extinções anteriores. No início do período Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros dinossauros. Esses animais, embora pequenos no começo, possuíam características únicas, como uma postura ereta, que lhes conferia maior mobilidade e agilidade. Sua anatomia leve e adaptável, com esqueletos mais flexíveis e corpos bem estruturados, os tornava altamente eficientes tanto na caça quanto na fuga de predadores. Essa vantagem evolutiva permitiu que os dinossauros se espalhassem e se diversificassem rapidamente, dominando uma grande variedade de nichos ecológicos. A evolução desses animais marcou o início de um reinado que duraria mais de 160 milhões de anos. Durante o período Triássico, um dos maiores eventos geológicos da história da Terra teve início: a separação dos continentes. As placas tectônicas começaram a se mover e o supercontinente Pangeia, que havia unido quase toda a massa terrestre, começou a se fragmentar. Esse processo resultou na formação de dois grandes continentes, Laurásia no norte e Gondwana no sul. A separação de Pangeia teve um impacto profundo nos padrões climáticos e ecológicos do planeta, criando novos ambientes e isolando espécies, o que levou ao surgimento de novas formas de vida em diferentes regiões. Com a separação, novos nichos ecológicos foram formados, estimulando a evolução e a adaptação de muitas espécies. Com o surgimento dos dinossauros, a Terra passou a ser dominada por grandes répteis terrestres. No entanto, nos mares, os répteis marinhos também estavam alcançando tamanhos impressionantes. Animais como o mosasauro e o plesiosauro dominaram os oceanos, sendo predadores eficientes com adaptações incríveis para a vida aquática. Esses répteis marinhos coexistiram com os dinossauros, criando uma dinâmica única entre as criaturas terrestres e aquáticas. Enquanto os dinossauros enfrentavam desafios no continente, os mares eram igualmente ferozes, com uma luta constante pela sobrevivência acontecendo nas águas e nas terras. Essa coexistência de criaturas gigantes em diferentes ambientes estabeleceu um equilíbrio ecológico fascinante, que durou por milhões de anos. Durante o período Triássico, os primeiros mamíferos começaram a surgir. Esses pequenos animais, com corpos flexíveis e pelagem, eram muito diferentes dos grandes dinossauros que dominavam a Terra. Embora inicialmente pequenos e noturnos, os mamíferos apresentavam adaptações únicas, como a capacidade de regular sua temperatura corporal e uma dentição especializada.
Com o tempo, começaram a ocupar nichos ecológicos diversos, evoluindo para uma variedade de formas, embora ainda fossem dominados pelas criaturas gigantes do reino animal. Esse período marcou a semente para o crescimento e a ascensão dos mamíferos nas eras posteriores, quando se tornariam a classe dominante após a extinção dos dinossauros. No período Jurássico, cerca de 200 a 145 milhões de anos atrás, os dinossauros atingiram seu auge. A diversidade de espécies e tamanhos era impressionante, com dinossauros herbívoros gigantes como o Brachiosauro e o Diplodocus dominando as paisagens, enquanto carnívoros como o Allosaurus e o Megalosaurus caçavam impiedosamente. A vegetação foi favorecida pelo clima quente e úmido, o que permitiu o crescimento de grandes florestas, alimentando os gigantes herbívoros. Durante essa era, os dinossauros se espalharam por todos os continentes, deixando um legado que ainda hoje impressiona a humanidade. Esse período também assistiu à evolução de novos grupos de dinossauros, muitos dos quais se tornaram predadores de topo e herbívoros especializados, moldando a fauna terrestre de maneira irreversível. Durante o Jurássico, algo notável ocorreu: o surgimento das primeiras aves. Essas criaturas, descendentes diretos dos dinossauros terópodes, começaram a desenvolver penas e a capacidade de voar. As primeiras aves eram pequenas e leves, com asas adaptadas ao voo, e se espalharam rapidamente pelos ambientes, evoluindo para uma grande diversidade de formas. O aparecimento das aves marcou uma transição importante na evolução, representando um dos maiores saltos evolutivos da história da Terra. Esse avanço proporcionou uma nova forma de locomoção e exploração de diferentes habitats, além de abrir caminho para a adaptação de espécies futuras, que se diversificariam de acordo com suas necessidades ecológicas. Chegando ao período Cretáceo, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás, os dinossauros atingiram proporções ainda mais grandiosas. Os herbívoros gigantes como o Tricerátopo e o Titanossauro dominaram os ecossistemas terrestres, enquanto carnívoros como o Tiranossauro Rex se tornaram os predadores mais formidáveis. O Cretáceo também foi uma época de grandes inovações na vida animal, com o florescimento das plantas com flores, que proporcionaram uma nova fonte de alimento para os herbívoros. A evolução dos dinossauros continuou a surpreender, mas uma grande catástrofe estava prestes a mudar tudo. O final do Cretáceo trouxe consigo um evento de extinção em massa, que extinguiu os dinossauros e transformou a Terra, dando espaço para o surgimento de novas formas de vida e um novo capítulo na história da evolução. Há 66 milhões de anos atrás, um evento cataclísmico ocorreu. Um enorme asteroide colidiu com a Terra, liberando uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A colisão causou incêndios florestais, uma chuva de material incandescente e uma nuvem de poeira que obscureceu o Sol por meses, resfriando drasticamente o planeta. Essa catástrofe resultou na extinção em massa dos dinossauros e de outras formas de vida. Embora os dinossauros tenham desaparecido, os mamíferos sobreviveram, dando início a uma nova era de evolução e dominando a Terra nos milênios seguintes. Esse evento representou um ponto de transição crucial na história da vida na Terra, permitindo que novas espécies se adaptassem e evoluíssem para ocupar os espaços deixados pelos grandes répteis. Após a extinção dos dinossauros, a Terra entrou em um período de grande transformação. Com a queda da vegetação e os ambientes hostis, muitos animais não conseguiram sobreviver. No entanto, os mamíferos, graças às suas características adaptativas, conseguiram se manter.
Alguns eram pequenos, o que os tornava mais fáceis de esconder e proteger, enquanto outros, como os primeiros roedores, começaram a se alimentar de novos tipos de vegetação que surgiram após o evento. Essa capacidade de adaptação foi essencial para que os mamíferos dominassem a Terra nas épocas seguintes, preparando o caminho para a evolução dos grandes mamíferos que surgiriam no futuro. A sobrevivência desses animais abriu as portas para a diversificação das espécies, dando início a uma nova era na história da vida terrestre. No início da Era Cenozoica, cerca de 66 milhões de anos atrás, após a extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram a crescer em diversidade e tamanho, assumindo um novo protagonismo na Terra. A fauna do planeta passava por uma transformação acelerada e os primeiros mamíferos começaram a conquistar os continentes. O mundo, antes dominado pelos gigantes répteis, agora dava lugar a criaturas muito diferentes. Mamíferos evoluíram em uma enorme variedade de espécies, incluindo os primeiros carnívoros, herbívoros e até ancestrais dos cetáceos. Novos ecossistemas surgiram moldando paisagens inéditas e estabelecendo a base para o planeta como o conhecemos hoje, marcando uma era de diversidade sem precedentes. No final do Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás, e com a recuperação dos ecossistemas, os mamíferos começaram a ocupar todos os cantos da Terra. Durante os períodos seguintes, essas criaturas evoluíram para formas maiores e mais especializadas. Espécies como os mamutes e mastodontes surgiram, adaptadas a ambientes frios, enquanto o enorme Megatherium, um preguiça gigante, dominava a América do Sul. Nos mares, baleias e golfinhos começaram a se diversificar, adaptando-se aos oceanos. Na Terra, predadores de grande porte, como os tigres dente de sabre e os ursos gigantes, se espalhavam pelas florestas. Esse período foi caracterizado por uma grande diversificação de espécies que moldou a fauna atual, tornando a Era Cenozoica o período de esplendor dos mamíferos. Durante o Cenozoico, cerca de 55 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros cetáceos, mamíferos aquáticos, que com o tempo evoluiriam para as baleias e golfinhos modernos. Esses animais aquáticos se originaram de ancestrais terrestres, que gradualmente passaram a viver em ambientes marinhos. Adaptados a esse novo modo de vida, desenvolveram nadadeiras, respiração aérea e um corpo hidrodinâmico, otimizado para a vida no oceano. As primeiras baleias, como o Ambulocetus, que viveu aproximadamente 50 milhões de anos atrás, eram um elo entre os mamíferos terrestres e os totalmente aquáticos. Elas possuíam características únicas, como membros posteriores adaptados para nadar, tornando-se predadores excepcionais. Enquanto os mamíferos se diversificavam, as florestas também passavam por transformações significativas durante o Cenozoico. A evolução das plantas com flores, que começou no final do Cretáceo, se intensificou nesse período. As florestas, temperadas e tropicais, que hoje dominam grande parte da Terra, começaram a se formar, criando novos ecossistemas. Esse aumento na diversidade vegetal proporcionou novos tipos de alimento e habitat para os mamíferos, permitindo que muitas novas espécies prosperassem. As florestas modernas passaram a oferecer um ambiente ideal para o desenvolvimento da fauna, estimulando a evolução de uma enorme variedade de formas animais, tanto herbívoras quanto carnívoras. A interação entre as plantas e os mamíferos tornou-se fundamental para o equilíbrio ecológico da Terra. Com a evolução dos mamíferos, novos ramos começaram a surgir e entre eles destacam-se os primatas, um grupo que daria origem aos seres humanos modernos.
O primeiro ancestral dos humanos foi um primata que habitava as árvores das florestas tropicais. Esse ser possuía características únicas que o tornavam adaptado à vida arbórea, como mãos habilidosas, perfeitas para agarrar ramos e se locomover com agilidade, visão binocular que permitia calcular distâncias e uma maior capacidade de aprender e se adaptar ao ambiente. Durante milhões de anos, os primatas evoluíram, desenvolvendo habilidades complexas que moldariam as bases para os hominídeos. Esses primatas seriam os primeiros passos na longa jornada evolutiva que resultaria nos humanos modernos. A Terra passou por grandes mudanças climáticas ao longo de sua história, e uma das mais marcantes foi a Idade do Gelo, que começou cerca de 2,4 milhões de anos atrás. Durante esse período, enormes camadas de gelo cobriram grandes partes do planeta, alterando drasticamente os ecossistemas e a vida que habitava o planeta. A fauna foi forçada a se adaptar às condições rigorosas ou desaparecer. Mamíferos como o mamute e o rinoceronte lanudo floresceram nas regiões mais frias, enquanto predadores formidáveis, como os tigres dente de sabre, dominaram as paisagens congeladas. Esse ambiente hostil impulsionou a evolução de diversas espécies, moldando o comportamento e a fisiologia dos animais. A evolução dos primatas continuou, eventualmente dando origem aos primeiros ancestrais humanos. Esses hominídeos, conhecidos como australopithecus, começaram a andar eretos, o que os diferenciava dos outros primatas. A adaptação à bipedalidade foi uma mudança crucial, permitindo uma visão mais ampla do ambiente e facilitando o uso das mãos para novas funções, como a fabricação de ferramentas. Essa mudança evolutiva proporcionou vantagens na busca por alimentos, defesa contra predadores e interação social. Durante essa época, os primeiros passos para o que viria a ser a humanidade foram dados, com características únicas surgindo entre os hominídeos. Porém, o caminho para o Homo sapiens estava apenas começando, e os australopithecus representavam uma fase importante na longa jornada evolutiva. Após o Australopithecus, uma série de outras espécies de hominídeos surgiu, incluindo Homo habilis, Homo erectus e, finalmente, o Homo sapiens. Essas espécies foram desenvolvendo habilidades cada vez mais complexas, adaptando-se ao ambiente e aprimorando sua capacidade de sobreviver. Entre os avanços mais notáveis estava o uso do fogo, que proporcionou calor, proteção e a capacidade de cozinhar alimentos, tornando-os mais nutritivos e fáceis de digerir. A construção de abrigos também se intensificou, garantindo segurança contra predadores e condições climáticas adversas. Além disso, os primeiros vestígios de arte começaram a aparecer, como pinturas rupestres, indicando um desenvolvimento cognitivo e cultural significativo. O Homo sapiens apareceu há cerca de 200 mil anos, e com ele uma nova era na evolução humana. Com um cérebro maior e mais complexo, os primeiros seres humanos começaram a se espalhar pela África e, eventualmente, para outras partes do mundo, adaptando-se a diferentes ambientes e desenvolvendo habilidades inovadoras. A capacidade de comunicação se expandiu com o desenvolvimento das linguagens, permitindo maior interação social e o compartilhamento de conhecimento. A caça em grupos também se tornou uma estratégia mais eficiente para garantir a sobrevivência. Além disso, a criação de uma cultura mais elaborada, com o uso de ferramentas e o desenvolvimento de crenças e rituais, marcou uma transformação significativa.
A última grande era do gelo ocorreu cerca de 12 mil anos atrás e foi marcada por uma redução dramática das temperaturas globais, o que levou à formação de enormes blocos de gelo que cobriram vastas regiões do planeta. Esse período, conhecido como o Pleistoceno, provocou a extinção de várias espécies adaptadas ao clima mais quente, como grandes mamíferos, mas também acelerou o processo de adaptação dos seres humanos. Durante esse tempo, as populações humanas se viram desafiadas a se ajustar a um ambiente mais rigoroso, o que as levou a caçar grandes animais como mamutes, bisões e outros herbívoros, adaptando suas técnicas de caça e sobrevivência. As habilidades humanas se aprimoraram, incluindo o uso de armas mais eficazes, abrigo melhorado e estratégias de alimentação mais complexas. Após o término da última grande era do gelo, cerca de 12 mil anos atrás, o clima da Terra começou a se estabilizar, criando condições mais favoráveis para o desenvolvimento da vida. As mudanças ambientais começaram a ser notadas pelas primeiras sociedades humanas, que aos poucos adaptaram suas atividades e modos de vida às novas condições. Uma das maiores revoluções na história humana foi o início da agricultura, que ocorreu cerca de 10 mil anos atrás. Com isso, os humanos passaram a cultivar alimentos de forma sistemática e a domesticar animais, o que possibilitou o desenvolvimento de assentamentos permanentes. O surgimento da agricultura foi um marco crucial na transição de uma vida nômade para uma sociedade mais estruturada. A invenção da agricultura, por volta de 10 mil anos atrás, possibilitou um aumento significativo da população e o surgimento das primeiras cidades. Esse avanço gerou mudanças profundas na organização social dos seres humanos, permitindo a formação de sociedades mais complexas. Por volta de 3000 a.C., as primeiras grandes civilizações começaram a florescer no Oriente Médio, como as mesopotâmicas, egípcias e do Vale do Indo. Essas civilizações marcaram uma nova era na história humana, caracterizada pela construção de templos, pela invenção da escrita e pelo desenvolvimento das primeiras formas de governo. A criação de leis, a organização das forças militares e a administração das cidades eram inovações que transformaram profundamente a sociedade humana. Com o surgimento das primeiras cidades, os impérios começaram a se expandir e a influenciar vastas regiões. No Egito, na Mesopotâmia e na Índia, grandes impérios foram formados com governos centralizados, economias organizadas e exércitos poderosos que conquistavam novas terras. A ideia de império logo se espalhou por todo o mundo antigo, e civilizações como a romana, a chinesa e a persa deixaram legados duradouros em várias áreas. O Império Romano, por exemplo, inovou nas áreas de direito, administração e engenharia, enquanto o Império Chinês fez avanços significativos em filosofia, papel e arquitetura. Na Pérsia, os aquedutos e a construção de infraestruturas avançadas refletiam o grande desenvolvimento das civilizações antigas. A civilização antiga foi o berço de muitos dos primeiros avanços científicos e tecnológicos da história humana. As antigas civilizações egípcias, gregas, romanas e chinesas foram responsáveis por descobertas fundamentais nas áreas de astronomia, matemática, medicina e engenharia, que influenciaram profundamente o desenvolvimento das sociedades. Os egípcios, por exemplo, construíram as pirâmides com técnicas de engenharia excepcionais, usando cálculos matemáticos avançados para criar essas estruturas monumentais que resistiram ao teste do tempo. Os gregos, por sua vez, desenvolveram o pensamento filosófico e científico, com figuras como Pitágoras, Sócrates e Aristóteles, cujos trabalhos em filosofia, geometria e ética moldaram a base do pensamento ocidental.
A Idade Média, que se estendeu de 476 d.C. até 1453, foi um período de grandes transformações políticas, sociais e ambientais. Durante esse tempo, a agricultura se tornou uma atividade essencial, com o aumento da produção de alimentos e o crescimento das cidades, especialmente na Europa. O uso de recursos naturais intensificou-se à medida que as populações começaram a se estabelecer em áreas agrícolas, o que levou ao desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e ao surgimento de grandes feudos e reinos. No entanto, a Idade Média também foi marcada por momentos de grande instabilidade, como a Peste Negra, que devastou a população europeia, matando milhões de pessoas e deixando um legado de desolação. As grandes navegações, que começaram no século XV, representaram uma era de exploração, comércio e expansão para além dos limites conhecidos. Navegadores como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães abriram rotas comerciais entre continentes e estabeleceram novos contatos entre o Velho Mundo e as Américas. Esse período de descobertas geográficas ampliou as fronteiras do conhecimento humano, permitindo o intercâmbio de bens, culturas e ideias entre diferentes partes do planeta. No entanto, as grandes navegações também trouxeram sérios impactos ambientais. A exploração de novos territórios e a extração maciça de recursos naturais contribuíram para o desmatamento e a degradação de ecossistemas inteiros. A Revolução Industrial, que teve início no final do século XVIII na Inglaterra, foi um marco fundamental na história humana e trouxe transformações radicais, tanto econômicas quanto ambientais. A invenção de máquinas, como a máquina a vapor, e o uso do carvão como fonte de energia revolucionaram a produção, permitindo a fabricação em larga escala e o crescimento das cidades industriais. Fábricas foram erguidas em grande número, criando novos centros urbanos e acelerando o processo de urbanização. Contudo, essas mudanças também trouxeram graves consequências ambientais. A queima de carvão e outras fontes de energia não renováveis aumentaram significativamente a poluição do ar e da água, afetando ecossistemas e a saúde pública. O desmatamento foi intensificado para abrir espaço para fábricas e a construção de infraestrutura. No século XIX e início do século XX, o crescimento urbano foi acelerado pela Revolução Industrial, com as cidades se expandindo de forma vertiginosa para atender às necessidades das novas indústrias e ao aumento da população. O êxodo rural e a migração em massa para os centros urbanos criaram grandes metrópoles, muitas das quais se tornaram centros industriais e comerciais em uma escala nunca antes imaginada. Esse rápido desenvolvimento urbano trouxe consigo vários problemas ambientais e sociais. O aumento da construção de infraestruturas e a exploração dos recursos naturais geraram um enorme desperdício de materiais e uma pressão crescente sobre os espaços naturais. A urbanização desenfreada resultou na destruição de ecossistemas e na perda de biodiversidade. As grandes guerras do século XX, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, marcaram uma mudança drástica na história global, afetando profundamente não apenas as nações envolvidas, mas também a ordem mundial como um todo. Esses conflitos devastadores causaram imensas perdas humanas e materiais, transformando o cenário político, social e econômico de várias partes do mundo. A destruição massiva de cidades e infraestruturas, a mobilização de recursos em escala global e os efeitos da guerra sobre as populações civis provocaram uma reconfiguração dos poderes internacionais e mudanças nas economias. O uso de novas tecnologias, especialmente as armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial,
alterou de maneira irreversível a geopolítica e gerou uma tensão constante entre as superpotências, dando início à Guerra Fria. O impacto da humanidade sobre o planeta é, sem dúvida, um dos maiores temas de debate do século XXI. Desde a Revolução Industrial, que deu início a uma nova era de exploração desenfreada de recursos naturais, até os dias atuais, as ações humanas alteraram profundamente o meio ambiente. A expansão das cidades, o uso intensivo da terra para a agricultura, o consumo desmedido de combustíveis fósseis e a liberação de gases de efeito estufa têm causado mudanças climáticas em uma escala nunca vista antes. O aumento da temperatura global, a poluição do ar e das águas, a perda de biodiversidade e o desmatamento acelerado são apenas alguns dos efeitos devastadores da atividade humana no planeta. A era atual é frequentemente chamada de Antropoceno, um período em que a atividade humana se tornou a principal força geológica que molda o planeta. A partir da Revolução Industrial, os seres humanos passaram a alterar os ecossistemas de forma irreversível, deixando uma marca profunda na Terra. A emissão em massa de gases de efeito estufa, o uso de combustíveis fósseis, o desmatamento e a poluição são indicadores claros de que estamos vivendo em uma época dominada pelas nossas ações. O Antropoceno é, portanto, uma era marcada pelo reconhecimento do impacto humano, tanto no meio ambiente quanto na biodiversidade. Esse reconhecimento não só traz à tona as consequências de nossas escolhas, mas também nos coloca diante de um desafio: reverter ou minimizar os danos que causamos. As mudanças climáticas atuais são um dos maiores desafios globais enfrentados pela humanidade. O aumento das temperaturas globais, a elevação do nível do mar e o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como furacões, secas e inundações, são fenômenos diretamente ligados ao aquecimento global. As atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, têm gerado uma quantidade alarmante de CO2 na atmosfera, acelerando essas mudanças. Embora haja um crescente movimento internacional para mitigar as emissões de carbono e buscar alternativas sustentáveis, o futuro do clima da Terra ainda é incerto e depende das ações que tomarmos hoje. A urgência de adotar políticas ambientais eficazes, promover a transição para fontes de energia renováveis e incentivar a preservação de ecossistemas naturais nunca foi tão clara. A perda de biodiversidade é, sem dúvida, uma das consequências mais graves e imediatas da ação humana sobre o planeta. O desmatamento, a poluição e a caça indiscriminada estão acelerando a extinção de muitas espécies, comprometendo a complexidade e a estabilidade dos ecossistemas. A destruição de habitats naturais, como florestas tropicais e recifes de corais, não só afeta as espécies que neles habitam, mas também coloca em risco a saúde dos próprios ecossistemas, que dependem de uma vasta gama de organismos para manter seu equilíbrio. Além disso, a redução da biodiversidade está diretamente ligada à deterioração dos serviços ecossistêmicos vitais, como a purificação da água, a regulação do clima e a polinização das plantas, essenciais para a nossa sobrevivência. O aquecimento global é, sem dúvida, um dos desafios ambientais mais urgentes e alarmantes que enfrentamos atualmente. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, como o CO2, tem elevado a temperatura média da Terra, causando uma série de consequências devastadoras. Entre os efeitos mais notáveis estão o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e a alteração de padrões climáticos globais, que resultam em eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes e furacões, mais intensos,
Regiões vulneráveis, como as zonas costeiras e áreas polares, estão sofrendo com os impactos diretos dessas mudanças, colocando em risco não só o meio ambiente, mas também as comunidades humanas que dependem desses ecossistemas. A tecnologia tem sido uma das principais forças motrizes do desenvolvimento humano, mas também tem gerado efeitos negativos no meio ambiente. O avanço da indústria e o aumento da produção de dispositivos eletrônicos, carros e outros bens de consumo contribuem significativamente para o aumento do consumo de recursos naturais e da produção de resíduos. As fábricas emitem poluentes para o ar e a água, enquanto os dispositivos eletrônicos descartados formam grandes volumes de lixo eletrônico, que são difíceis de reciclar. Por outro lado, a tecnologia também oferece soluções para mitigar o impacto ambiental, como a energia solar, carros elétricos e tecnologias de reciclagem. A exploração espacial tem se desenvolvido a passos largos nas últimas décadas. Missões a Marte, o envio de sondas para planetas distantes e o sonho de uma colônia humana em outro planeta são visões que estão se tornando cada vez mais implausíveis. No entanto, o futuro da exploração espacial não é apenas sobre conquistar novos mundos, mas também sobre encontrar soluções para os desafios ambientais da Terra. A mineração de asteroides, por exemplo, pode fornecer recursos sem danificar os ecossistemas terrestres. Além disso, a pesquisa espacial pode nos ajudar a compreender melhor a dinâmica dos sistemas planetários e fornecer insights valiosos para a preservação do nosso próprio planeta. Os cientistas alertam que estamos em risco de uma sexta extinção em massa, uma das maiores crises biológicas que o planeta já enfrentou. Diferente das extinções anteriores, que ocorreram devido a catástrofes naturais, como meteoros ou mudanças climáticas extremas, a atual extinção em massa é impulsionada pela atividade humana. A destruição de habitats, o comércio ilegal de animais, a poluição e as mudanças climáticas aceleradas têm levado muitas espécies à extinção a um ritmo alarmante. Embora seja difícil prever a velocidade e a magnitude dessa extinção, as evidências sugerem que estamos em um ponto crítico e a ação humana será fundamental para evitar que o pior aconteça. O futuro da biodiversidade do planeta depende de como escolhemos reagir a esse alerta. O futuro da Terra é incerto e repleto de possibilidades. As mudanças climáticas continuarão a desempenhar um papel central na transformação do nosso planeta, podendo resultar em cenários drásticos, como a submersão de áreas costeiras e a desertificação de regiões já áridas. No entanto, o progresso científico e as inovações tecnológicas podem oferecer soluções para mitigar esses efeitos. A transição para fontes de energia renováveis, o avanço na captura de carbono e a restauração de ecossistemas danificados são apenas algumas das estratégias que poderão mudar o rumo da Terra. Ao mesmo tempo, a sociedade humana terá de se adaptar às novas realidades ambientais, com o uso responsável dos recursos naturais e o compromisso com a sustentabilidade. O destino a longo prazo da Terra depende de uma série de fatores, muitos dos quais estão além do controle humano. No entanto, as escolhas que fizermos agora terão um impacto duradouro. Se conseguirmos mitigar as mudanças climáticas, preservar os ecossistemas e adaptar nosso modo de vida, o planeta poderá continuar a sustentar a vida por bilhões de anos. Caso contrário, os efeitos negativos poderão acelerar, transformando a Terra em um lugar menos habitável. Em última análise, o destino do planeta está atrelado ao nosso próprio comportamento e à capacidade de coexistir com o meio ambiente. A ação coletiva e o compromisso global
serão essenciais para garantir que as futuras gerações herdem um planeta capaz de sustentar a vida e oferecer recursos suficientes para o bem-estar humano e ecológico. O caminho que escolhemos hoje definirá o legado que deixaremos para o amanhã. O fim do mundo, como o conhecemos, é um tema amplamente debatido por cientistas e futuristas. Algumas hipóteses apontam para a extinção da vida devido a catástrofes naturais, como o impacto de um grande asteroide ou a explosão de uma supernova próxima. Outras sugerem que as mudanças climáticas e os impactos ambientais causados por atividades humanas podem resultar em um planeta inabitável. Independentemente da forma como ocorrer, o fim do mundo não será um evento imediato, mas sim uma série de transformações graduais. O que realmente importa é como lidamos com as ameaças do presente, como a degradação ambiental, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. Ao adotarmos práticas mais sustentáveis, preservando ecossistemas e investindo em tecnologias limpas, podemos mitigar esses efeitos e garantir um futuro mais equilibrado e sustentável para as próximas gerações.